Olá pessoal, aqui jornalista Homero Roberge, estou de volta aqui com o meu canal. Eu quero falar uma coisa aqui para vocês hoje, que foi um pedido. Recentemente eu realizei uma palestra em uma escola estadual aqui do nosso município, e nessa palestra falar de tantas coisas, falar da vida, falar do futuro. Eu falei um pouco da minha vida, que eu fui desde pequenininho um TDAH, um déficit transtorno de atenção, hiperatividade. Eu sempre fui um hiperativo, sempre tive déficit de atenção. Isso me fez sofrer muito, até nos dias de hoje eu tenho um grande problema com esse déficit de atenção. A gente faz uma vida com procrastinação, vai deixando tudo para amanhã. E eu falei para as crianças, e depois da minha palestra, algumas professoras pediram: Homero, faz um videozinho para a gente poder guardar e poder às vezes passar para outros alunos, enfim. Então está aqui o vídeo, está aqui como eu amenizo o meu TDAH, como eu deixo mais ou menos para ter uma vida quase que normal, na verdade. Então vejam bem, lá no primário, quando eu tinha de 6 para 7 anos, na época, hoje a criança entra bem cedinho nas creches, já vai aprendendo a manusear celular, já vai aprendendo um monte de coisa. A gente tinha o jardim de infância, depois nós íamos para o primeiro ano do primário na época. E eu já no primeiro ano do primário, olha só, devia ter de 7 anos, 6 para 7 anos, eu já no primeiro ano primário, eu gazeava a aula, ia jogar bola, depois inventava deveres para chegar em casa com os deveres. Eu tinha muita dificuldade de me concentrar na sala de aula, de ficar assistindo uma aula, tanto é que eu repeti o ano, eu rodei, no primeiro ano primário eu já rodei. E naquela época eu rodava mesmo, eu repeti todo o primeiro ano, até o meu avô, para me consolar, disse: não, tu não rodou, tu passou para o primeiro ano forte. Passei para o primeiro ano forte, vejam bem. Então eu repeti o primeiro ano, depois eu fiz aquele primário assim, bem com dificuldade, uma dificuldade enorme. Eu era chamado de arteiro pela família, eu não parava realmente. Eu não sei como é que eu ia para a biblioteca do Recreio. Na época nós tínhamos a biblioteca da CSN, eu ficava lendo lá, porque eu gostava de ler biografias do Thomas Edison, Graham Bell, Louis Pasteur. A gente lia bastante essas biografias que eu gostava muito, mas aquele déficit de atenção, aquela imperatividade me prejudicava bastante. Depois eu fiz o ginásio no Colégio Deon. Fiz o ginásio, também repeti o ano, rodei no terceiro ano ginasial, repeti, aí saí do ginásio do Deon, fui para o Benjamin Galotti, repeti o terceiro ano, fiz o quarto. E quando eu estava já na época científico, eu abandonei a escola. Vejam bem, eu abandonei a escola pelo meu TDAH, pela minha hiperatividade. Eu abandonei a escola, fui trabalhar, depois comecei a namorar, casei. E depois de um certo tempo eu retornei à escola. Eu retornei com muito esforço, um esforço assim, digamos assim, fenomenal, como diria um grande ator, José Wilker, tinha um personagem fenomenal. Eu terminei o segundo grau, fiz o vestibular para jornalismo, passei na faculdade de jornalismo. Com muito custo eu terminei o curso de jornalismo. Ainda bem que dentro da faculdade de jornalismo eu gostava muito de fotografia, me tornei um repórter fotográfico, comecei a trabalhar no Jornal Diário do Sul, comecei a trabalhar na assessoria de imprensa da Prefeitura Municipal de Capivari de Baixo, aqui no sul do mundo, no sul de Santa Catarina. E com muita dificuldade, assim, com muito esforço, eu terminei a faculdade de jornalismo, comecei a trabalhar no Jornal Diário do Sul, assessoria de imprensa da Câmara de Vereadores, assessoria de imprensa da Prefeitura, e eu fui levando a minha vida assim. Claro, depois também eu fiz a faculdade de História na Uniaselv.
Fiz a faculdade, depois fiz uma pós-graduação em História Social, pós-graduação em História da Arte, fiz um mestrado em Ciência da Comunicação, um mestrado em História e iniciei um doutorado em História. Tudo isso com muito esforço, mas ainda o TDAH estava me prejudicando bastante, estava me deixando muito, mas muito mesmo assim, preocupado. Pô, será possível que eu agora com essa idade, todos esses cursos que eu fiz? Então eu comecei a procurar o médico, psicólogos, psiquiatra, e realmente eu encontrei uma maneira de controlar o meu TDAH com uma medicação. A gente chega a um ponto que a gente tem realmente tomar uma medicação, e eu comecei a tomar a Ritalina. A Ritalina realmente me ajudou, comecei a tomar Ritalina 10 miligramas, um comprimido ao dia, começou a me ajudar bastante, a minha atenção começou a ter foco. Depois eu comecei a tomar 2 Ritalina, seria ao todo 20 miligramas, 10 miligramas de manhã, que ela tem um efeito de 4 horas, e mais um comprimido à tarde, mais 4 horas, assim a Ritalina começou a me dar foco. Comecei a ter o foco, e esse foco começou a me ajudar, me dedicar mais. Eu sempre li bastante, eu sempre li em torno de 5 a 6 livros por mês, mas era uma leitura que às vezes o foco se dispersava, a gente estava lendo um livro e pensando em outra coisa. Com a Ritalina eu comecei a ter um foco, comecei a ter um foco na minha vida e controlar o meu TDAH. Então, pessoal, se você for ao médico, o médico receitar Ritalina, não vá na conversa dos outros, Ritalina faz isso, faz aquilo, não. É uma experiência própria, uma experiência minha. A Ritalina me ajudou e está me ajudando a ter o meu foco, a ter a minha vida diferente, a ter um norte, um sentido, porque só assim eu acho que tem coisas que a gente, por mais que a gente se esforce, por mais que a gente tente, sem uma medicação não é possível. Fomos tomando a Ritalina até um determinado ponto, claro, depois eu tiro de novo, vou ficar tomando apenas uma, depois elimino totalmente, porque aí o foco já está centrado, acredito eu. Então, pessoal, você que tem um filho com TDAH, leve ao psiquiatra. Se ele receitar Ritalina, dê Ritalina. Não vai na onda de vizinho, de comadre, que a Ritalina deixa assim, deixa assado. Não. Ela dá um foco, ela ajuda o teu filho a ter mais foco, a estudar e a ter uma vida bem melhor. Eu acho que quem não tem foco fica à deriva. Eu fiquei muito tempo à deriva. Hoje eu tenho um foco, tenho um sentido. Apesar da minha idade, estou com 64 anos, mas nunca é tarde para a gente se descobrir e chegar a um ponto de dizer: agora sim, agora eu tenho um sentido na minha vida. Tá aí a dica, tá dado a dica. Você que é TDAH e mesmo que tenha 80, 90 anos, procure um médico e tenha aquele foco. Vá nessa. Você que tem um filho que é imperativo, que é bicho carpinteiro, como dizia na minha época, vá no médico que tem conserto. Um abraço, pessoal. Se gostou do vídeo, deixa aquele seu like, curta, compartilhe, escreva com seus amigos aí no canal Homero Roberge. Inscreva-se aí, toque o sininho para dar uma força aqui para o canal Homero Roberge, pessoal. Um abraço. Claro, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, pessoal, e até lá. Um abraço.